Olá guerreiros, olá guerreiras. Agora nesse vídeo vamos falar sobre algumas coisas que vocês vão perguntar. Isso é referente ao jogo? Isso é referente ao jogo. Eu tive uma conversa com o meu dual sobre aquele quartel lá, sobre aquelas coisas que ele faz direto, né? Que são injustificáveis. E ponto, né? Eu já tinha falado várias vezes, etc, tal, né? E, bom, se você não pode chamar a atenção da pessoa que joga do teu lado, né, para ela melhorar, e ela não pode, pela vez dela, chamar a sua, então vai ficar os dois errando, com o outro sabendo que está errando, e é isso mesmo? Tá tudo bem? Não são erros que custam pouco, são erros que custam bastante, principalmente pro tanto de tempo que nós dedicamos, vamos botar assim, né? Se fôssemos duas pessoas que não ligam, ok. Se fosse, por exemplo, no X3 que eu ligo menos, né? Tô jogando sozinho, tudo. Ok. Você pode cometer vários erros. Vou dar um exemplo. Eu fiz agora uma, uma- um nível da tesouraria para o nível 11. Né? Tava pensando, falei, pô, vou botar para o nível 20. E aí, quando eu botei para o nível 11, passou um tempinho assim, eu olhei, eu falei, não era para eu ter subido isso não. Né? Eu não sei se eu estava gravando na hora que eu mesmo fiz e pensei, falei, fiz merda. Gastei um recurso desgraçado ali, à toa. À toa, à toa. Por quê? Porque ou você vai subir pro nível 20 ou você não sobe, porra. Você não vai gastar recurso para ficar subindo no nível 11, aí depois pro 12, aí depois pro 13, 14, 15 e deixa lá parado no 19. Chegar no 19 tu deixa parado. Ou você sobe tudo e faz isso com foco para você usar, ou você não faz. Ponto. Não tem justificativa. E aí, nesse momento específico, gastar com levantando campos é justificável, porque você vai recebendo esse retorno ao longo do período, né? E você não vai colocar uma fila de 500 horas lá para fazer as coisas. Ponto. Mas você. E aí pronto. E aí, por exemplo, se ele me questionasse, eu botei isso pra ele. Se ele me questionasse sobre isso, eu ia falar, putz, velho, só fiz merda. Isso é o suficiente? Isso é o suficiente, gente. Isso é o suficiente. Por quê? Porque você já sabe, então, que eu não vou subir pro nível 20, pro nível 12, 13, 14, 15. Enquanto a gente tem um monte de tropa na fila do hospital, tem cavalaria para fazer, tem as outras coisas na conta. Aquilo ali não é importante, a tesouraria ali não é importante. Fora isso, para brindar assim, tem coisas que você pode perceber e pode não perceber. Ou perceber em algum momento, como foi o caso. O que acontece ali? Aquela aldeia não é segura. Se o outro cara que está ali do lado, ele decide que ele vai atacar com catapulta ali, a gente vai passar o mesmo perrengue que passou nessa primeira aldeia. Que o cara tá perto. Então a gente vai ter que contar com a falta de habilidade do cara, com a falta de destreza dele, vai ter que contar com a nossa destreza, com a nossa habilidade, com a sorte. Ou seja, não é um lugar adequado para levantar a tesouraria nível 20. Não é. Ponto. Se uma pessoa chega para mim e aí eu respondo para ela, não, a gente precisa de uma tesouraria nível 20. Eu não falo desculpa, foi mal, eu errei, fui moleque. Eu digo que a gente precisa de tesouraria nível 20. E ele me questiona, mas ali, agora, putz, se eu encarar isso de forma negativa, aí ferrou, meu irmão. Aí não joga mais comigo, entendeu? É simples assim. Porque depois de você dar todas as justificativas plausíveis, eu não só insistir como achar que isso aí só acontece. Não, mas a tua resposta era importante, pô. Eu quero saber se tu ia levantar o 12, o 13, o 14. Ponto, né? É sobre isso, não é sobre o fato. Nunca é sobre o fato em si, né? Mas o que você vai tirar dele ali, né? Ponto. E aí isso ocorreu. Aí eu mandei, vocês viram que eu espionei os alvos, né? E aquele rapaz lá, o gaulês, botou defesa de novo numa aldeia. Perdi 700 e poucos cavalos. Depois bateu outro que perdeu 700 e poucos cavalos. Ou seja, 1.400, né, cavalos perdidos. No farm de várias aldeias e tal.
E já tinha batido 2 ataques, farmando tudo, etc. Matei aquelas tropas que estavam lá e tal. Tô pensando em voltar lá e matar, que são 20k de falanges com o herói. Tô pensando, dá pra voltar lá e matar tudo. Mas, pronto. Não, ele fazer aquele quartel não se equipara a eu fazer um ataque que tem um risco inerente nele, né? Ou mesmo se ele fizesse, né? Tem um risco inerente no ataque. Ponto. A construção não tem risco de probabilidade. Você não mexe com probabilidade quando você decide fazer uma construção. É aquilo ali, ponto. O ataque não. O ataque, a qualquer momento, pode chegar um reforço. Alguém pode botar um herói. Qualquer aliado que está perto pode inventar de botar defesa em alguma aldeia. Você sempre está sujeito. Tanto que aquele ataque de 10 minutos... Putz, eu não estava com medo de entrar a tropa ali? Falei, será que vamos perder nossas tropas? Mas aí seria um erro ter atacado? Não, não seria um erro. Pelo amor de Deus. Não era a coisa mais segura a se fazer, porque para ser seguro eu teria que espionar todo mundo que estava à volta. Eu teria que ter certeza que os aliados estavam dormindo e tal. E você é incapaz, como eu já falei num vídeo anterior, que você é incapaz de conhecer realmente o inimigo como a si mesmo. A si mesmo você ainda consegue, né? Mas o inimigo, todas as variáveis que envolvem esse inimigo, porque não é só aquele objeto, mas tudo que envolve, né? Terreno, os aliados, né? Os horários dos aliados e tudo, você é incapaz, incapaz. Então você joga com a probabilidade e você vai aumentando essa probabilidade de dar certo ou errado com base no seu conhecimento, nas coisas certas que você vai fazer. Pronto. Ou seja, não é razoável a equiparação. Mas ele quis usar isso para dizer que a gente passa por isso, levanta a cabeça e segue em frente. E não é, né, gente? Porque a gente concorda em 80% das coisas. Eu falei, não, a gente concorda com 80% das coisas na palavra, né? Porque na hora de fazer as coisas, a gente concorda. Vamos fazer espiões e cavalos na aldeia? Sim, vamos. Aí daqui a pouco tem escudeiro lá, fazendo escudeiro. Aí, ué, não era espiões? Ah não, mas os escudeiros são bons. Putz, por que concordou? Vamos fazer uma aldeia de ataque, duas de suporte do lado dela, sem valor? Vamos. Daqui a pouco tem um grande armazenamento na aldeia. Aí complicou. E outras coisas, né? Como subir campos de cereal sem precisar de cereal. A gente está roubando cereal. Eu acho que vocês percebem a quantidade de cereal que se rouba. Que dá toda hora para fazer NPC com cereal. E aí eu vou gastar os recursos que eu fiz no NPC, porque tinha muito cereal, para aumentar os campos de cereais, que eu não uso. É justificável isso? Não é justificável. Achar que... E aí, que eu, por exemplo, vou estar falando demais, ou alguém vai estar falando demais quando tá te dando um toque, irmão. Tá fazendo bosta, né? Tá parando pra pensar, pelo menos? Porque já é a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona vez, 10ª vez. E aí, até quando que isso vai continuar? Você não vai parar pra pensar? Ó, naquela aldeia ali, que ele levantou ele começou a fazer tropas, falanges, na outra aldeia. Que não era pra fazer também. O que era pra fazer? Botar o treinador e fazer cavalo. Ponto. Bota o treinador e faz o dobro de cavalo. Ah, e depois ele reclama que não tem recurso. A gente farmando igual um camelo, mas não tem recurso. Por quê? Ele gasta um monte de coisa que não precisa. Aí beleza. Mas aí eu deixo passar um monte de coisa. Mas eu acabo falando alguma coisa ou outra porque toda hora eu quero saber. Vem cá, por que é aquele quartel ali? Eu queria saber só, por que do quartel? Você falar, não, eu acabei levantando, subi e pronto. Ele podia ter dado uma de cínico que não ia ter discussão. Agora, quando ele fala que a gente precisa de defesa, eu falei, tá, a gente precisa de defesa. E por que a defesa não estava sendo feita? Porque é controverso, né? A gente precisa de defesa, mas no lugar de fazer a defesa, eu vou subir o quartel. E vai fazer defesa? Não, não, vou fazer não. Eu só vou deixar o quartel no nível 20, mas sem fazer. Vou gastar o recurso para fazer as tropas para poder fazer o quartel, porque a gente precisa de defesa. Não tem lógica, né? E aí, você é obrigado a questionar, poxa. A pessoa não tá jogando sozinha. Ela não pode só fazer o que dá na telha dela. E aí, ponto. Mas fica isso, né, gente? Será que... Quem é que é chato? Eu por falar? Ou é a coisa acontecer, que é chato pra caramba, toda hora? Toda hora ter uma coisa assim acontecendo.
porque tinha 1h30 no hospital, só de fila no hospital. Tinha 1h30 de cavalos na cavalaria. Pô, se fosse fazer alguma coisa ali, é aumentar o armazém, como eu estava fazendo aquilo ali, tá, ok, né? Vamos aumentar o armazém, já que a gente não consegue colocar um armazenamento ali, porque tem que ter as botas ou tem que ter o treino, justamente o treino. E aí, qual a diferença que vai fazer? O quartel no 19 ou no 20? Principalmente o quartel parado, né? No 19 ou no 20, com o treinador ligado, quantos segundos é de diferença? E aí vocês entendam que o problema não é a construção daquele quartel. O valor daquele quartel é insignificante. Não é significante o suficiente para uma discussão. A postura de fazer isso repetidamente é que é significante. A ideia de que aquilo ali está certo é significante. Seria insignificante se a ideia também estivesse errada. Eu estava procurando alguma coisa para fazer assim, acabei fazendo aquilo ali. E às vezes vai acontecer. Eu também faço isso. Ponto. Vocês veem direto. Essa não é a parte importante. O objeto ali feito não é importante. Ele não é significativo o suficiente. Mas a ideia por trás dele e da manutenção dessa atitude é significante. Ponto, né? Mas eu acho do caramba que você vá jogar com outra pessoa. Como eu disse, eu não estou nem chateado com ele. Assim, gente, eu estou trazendo o assunto porque isso envolve várias coisas assim da vida normal também, né? Porque você vê, até onde vai valer a pena eu saber que é chato para mim essas coisas acontecerem, mas é chato para ele toda hora, ou pelo menos uma vez a cada 2 dias, vamos lá, eu chamar a atenção dele por alguma coisa assim que ele está fazendo e repetidamente fazendo. Até quando que eu vou preferir jogar sozinho? No próximo servidor eu não jogo com ele? E aí? Como é que resolve? O que que é? Eu posso estar certo. A gente pode concordar que eu estou certo, ou vocês podem achar que eu estou errado. Ou estou sendo chato. Mas isso também, de novo, não é o significante aqui. A coisa significativa é, mesmo eu estando certo ou errado, vai mudar alguma coisa depois se eu paro de jogar com ele? Vai mudar uma coisa que eu estou falando assim. Independente de estar certo ou errado, o melhor futuro para mim é com ele ou sem ele. Entende? E aí é a hora que, às vezes, a gente tem que engolir o orgulho ou o sapo, ou bancar isso e entender que daqui para frente vai ser mais difícil porque você não abriu mão de determinados princípios, ou porque você está sendo inflexível. Enfim, são escolhas, decisões que a gente tem que tomar, né? Eu estou devolvendo aqui o herói pro Stalik. Estava preocupado de que ele fosse até reclamar, né? Ou perguntar pelo menos sobre, mas ele nem perguntou, nem falou nada. Já vou botar para fazer uma aventura aqui para ele. Então, são coisas também que são do Travian, porque isso também acontece com aliados, acontece com sitters só que você coloca na conta, pessoas, né? Pessoas. Mas é só uma reflexão, nem é uma reflexão, né? A reflexão que vocês vão fazer, não é a minha. Mas são só argumentos para se entender ali o que que... E aí, o que vai ser, sabe? Mesmo certo, será que vale a pena? Ou errado, ou sou eu que estou errado? De ser chato? Isso é só um jogo? Não é? Alguns buscam excelência, outros não. Alguns buscam uma satisfação. A satisfação para mim é conseguir fazer as coisas do jeito que foi planejado, né? Seria, por exemplo, ter a capital como tinha o Huawei, né? Uma capital belíssima, tal. Mas aí também, vale a pena depois tu não ter tropa para se defender? Né? Nesse momento ali, por exemplo, dessa questão da tesouraria, ia ser lindo ter a tesouraria 20 ali e tal, mas e as tropas? Cadê as tropas? Quem é que vai defender essa tesouraria 20? Qual é o dano depois daquilo ser quebrado? Como lá no 3x, né? O palácio. E aí? O que fica? 6 horas. Né? Tá ok. O que fica disso? Né? Aí a pessoa fica chateada, óbvio. E tem disso, por exemplo, vou colocar ali, né? Vamos supor que eu não tivesse espionado, tá? Eu estou dizendo isso claramente para poder dizer que eu não me acho
nem um pouco culpado desse tropa ter morrido. Isso é um risco inerente. Por quê? Porque eu espionei antes, ataquei 2 vezes, não deixei na lista de farm, fui atacando conforme eu via que podia continuar atacando, porque tem espiões na lista de farm que ficam ativos. E a lista de farm que fica com as tropas é intermitente, ou seja, eu ligo e desligo para poder farmar caso os espiões batam lá e não tenha. E o tempo de viagem é 18 minutos, 22 minutos. Tipo assim, não tem como ser menor que isso também, né? É o tempo que é o tempo. Eventualmente, pode acontecer uma tragédia dessa aí, né? Perdeu 1.700, 1.400 cavalos? Perdemos. Por quê? Porque bateu um, ia bater um outro. Eu já peguei, mandei manualmente uma outra leva, justamente porque estava, né, julguei que o cara ainda não ia estar acordado, porque ele só acorda para as 10. Se vocês lembrarem, gente, isso aí é uma coisa que eu presto bem atenção, às vezes eu não comento. Nos dias que ele defendeu por volta das 10h30. 10h30. Agora ainda são 9h30. Hoje ele acordou mais cedo. Entende? Então, assim, não são ações também assim esdrúxulas, né? Até poderia ser que eu não tivesse prestado atenção nisso, né? Mas até nisso eu presto atenção. Então, o risco de que haveria dado errado, assim, que as minhas tropas seriam pegas ali, era mais reduzido ainda porque pelos tempos que foram dos reforços dele nos dias passados. Ponto. Mas bem, ainda assim tem a chance de dar errado, né? De acontecer alguma coisa. E é inerente ali do risco, né? Ponto. Agora, suponhamos que eu não tivesse feito nenhuma precaução, eu só ficasse mandando as tropas ali, o cara tá numa guilda, ou seja, ele pode receber apoio, eu sei disso, mas eu tô mandando as tropas ali, tô mandando 2.000, 5.000, sabe? Nem aí, escaralhando. A pessoa chega pra mim e fala, aí, ô Logos, que tal? Espiona primeiro, cara, esses caras que estão ativos, porque ele ainda tá ativo, né? Ele tá dentro de uma aliança, não sei o que. A chance disso dar merda aí tá alta, e já tá dando. Então, tenta espionar primeiro, manda o espião, aí espera, deixa bater, vê se tem alguma coisa lá. Ataca 3 ou 4 aldeias, não ataca todas e tal, manda fake. Enfim, é justificado você ser chamado a atenção. E assim, é chamado a atenção para ter atenção. Entende? Ponto, né? Então, saber lidar também com a própria emoção, vamos botar assim, né? Porque várias vezes você vai ser criticado sobre algo que o outro tá falando e ele tá certo. Às vezes ele vai falar de maneira arrogante e a maioria das vezes não é, né? É só um toque. E você ainda assim não vai poder controlar a sua emoção de se sentir ofendido, porque é uma ofensa. Quando você está sendo burro, e aí às vezes você está num estado onde você está sendo idiota, né? Não porque você quer, mas por condição do que você não prestou atenção, sabe? Às vezes até pode ser numa conversa num lugar com alguém, você ser idiota. Ó, teve uma vez que eu tinha uma menina que eu achava muito bonita na escola. Pô, isso faz muito tempo. E ela gostava de um amigo meu. E meu amigo desprezava ela, cara. Nossa, velho. Era assim, bizarro. Tem coisa que você não entende na vida. E aí, beleza. Mas eles já tinham ficado tudo. Aí ela ficava sempre perguntando pra dele. E ele falando que ela era chata, não sei o que, tal. E ele sempre no meu ouvido, reclamando dela, não sei o que, tal. Cara, eu passei a pegar meio um ranço dela, assim. Por ele não gostar, eu passei a não gostar. Mas era uma coisa meio dividida. É como se eu tivesse tomado a opinião dele pra mim, sabe? Então eu comecei a tratar ela de maneira bem fria. Assim, ela perguntava, eu respondia e não tinha muito assunto, não queria muito assunto também. Talvez até um despeito, né? Porque, putz, é uma menina daquela bonita e tal, eu olhava pra ele, mas não olhava pra mim. Enfim, isso aí são coisas dentro da gente que não dá. Às vezes nem a gente percebe. Mas da onde que eu vim perceber isso? Teve um dia que ela perguntou pra mim onde ele tava, não sei o que, aí eu respondi assim, bem seco. E voltei a ler o livro que eu tava lendo. Aí ela parou, falou, Alexandre. Aí eu olhei pra ela, eu te fiz alguma coisa? Te tratei mal alguma hora, não sei. Tá me tratando estranho, diferente, não sei o que, tal. E cara, aquilo me quebrou. Aquilo me quebrou. Porque eu tava fazendo a coisa, parece, que sem uma consciência clara de que eu estava fazendo. Como se eu tivesse pegado pra mim o comportamento dele com ela e tava copiando, sabe? Quando ela falou isso, eu falei, cara, aí eu falei pra ela, não, que isso, não sei o que, tal, só tô concentrado no livro, dei uma desculpa barata, assim. Mas fiquei pensando, cara, porra, tu tá sendo muito idiota, velho. Que isso, tu não é assim não. E aí a partir dali eu parei, né? Parei com essa merda.
E não precisou ela me chamar a atenção, de me chamar a atenção mesmo. Ela só parece que, putz, ela ficou magoada, ela ficou sentida. E eu falei, cara, que merda que eu tô fazendo? Putz, ela não merece esse tratamento, né? Tipo assim, ela nunca me fez nada, sabe? É despeito meu, é inveja, é o quê? Que merda que é? Pronto, acabou. Então, às vezes, a gente tá sendo idiota, não porque a gente quer ser idiota, ou a gente tá fazendo alguma coisa errada, não porque a gente quer, mas uma condição ali, no momento. E quando alguém criticar de fora, a gente vai se sentir ofendido. Mas essa ofensa é da nossa burrice, é de nós mesmos, sabe? Não é que a outra pessoa está nos ofendendo de fato. Não sei se vocês entendem. A gente faz alguma coisa burra, alguém fala, né? É igual tomar um golpe, por exemplo. As pessoas que tomam um golpe, depois que alguém vem e fala assim, putz, mas como é que você acreditou nisso aqui? A raiva que dá dos outros ficarem falando é porque você sabe que foi burrice, você sabe que fez merda e você se sente burro. Essa sensação de ofensa aí é você mesmo se acusando, falando, caralho, tu foi burro pra caralho, né? E ponto. Não tem a ver com o outro, tem a ver com você. E outras vezes não, né? Você vai achar que tá certo, que não tinha como você saber, não sei o que, tal, blá, blá, blá. Enfim, vai ficar se auto-justificando e vai continuar caindo, né? Esse é o ponto. Mas porra, nós temos capacidade, né? A gente sente, né? Que tá certo, que não tá, etc, e tal. Bom, e tem as justificativas, né? Aí agora que é a defesa. Eu não sei se eu comentei com vocês, né? É a segunda vez que eu pedi defesa e não teve defesa, né? Mas pra ele, que é defesa. 2.000 tropas. Vai ter 2.000 tropas sim. Eu vou acabar sendo expulso dessa guilda aqui, gente. Eu até falei isso com o Du também. Falei, ó, a gente vai acabar sendo expulso da guilda e indo pra TT, que é a outra guilda que todo mundo tá brigando e tal. Porque... Mano, sem condições, né? De ficar desse jeito. O cara não propõe, a gente conversa também e tudo. Ah, ok, vamos fazer isso, vamos. Botei as duas aldeias lá na puta que pariu, onde ele pediu, para ser suporte ali, apoio, montar as defesas ali, parar, estacionar algumas defesas minhas lá e tal, não sei o que. Mas em contrapartida, eu vou ver minha conta sendo destruída e etc. E nada sendo feito, e enfim. Aí eu trabalho, faço tudo pela guilda ali no sentido de tudo que é pedido. E em contrapartida não tem nada, né? O cara nem respondeu minha pergunta, minha mensagem. Então, é complicado, né? E aí, eu até estava conversando com outro jogador também, que também faz parte da staff, entrou agora. E já tinha comentado com vocês a respeito de motivação, né? Por exemplo, se eu estou envolvido, engajado na guilda, eu recebo essas defesas, por exemplo, e aí tipo assim, caramba, recebi a defesa e tal. Mas o cara vai lá e, meu irmão, detona a minha aldeia. Caga tudo. Mas agora eu tenho um sentimento e uma motivação de retribuir, entende? Eu não vou só deletar minha conta do jogo. Por que a maioria dos jogadores só deleta a conta? Perdi minha aldeia de ataque e vou deletar. Porque ele não está ligado a nada. Ele está ligado ao jogo dele, aquilo que era importante para ele, aquilo que era divertido para ele. Acabou aquilo ali, ele não tem motivos, não tem motivação para poder continuar. Então ele só vai deletar, igual talvez esse Runawaii parece que fez, né? Ele só botou a conta para deletar e pronto. Por quê? Porque ele não está envolvido com nada, com ninguém. Aquele aliado ali que está defendendo ele, eu não sei qual tipo de relação que eles têm, né? Pode ser que eles não tenham relação nenhuma e o outro só está querendo pegar pontos de defesa. Aqui eu ia botar os pontos do herói. Deixa eu ver. Eu só ia colocar os pontos do herói aqui. Eu tenho que colocar os pontos do herói dele aqui. Mas vamos colocar aqui o máximo, né? Não, cadê? Alabada. Botar o herói super foda. Coraça pesada. Tem alguma coisa aqui? O escudo, o grande escudo. E nada. Vou botar aqui 100. 100, cavalo. E pronto. Aí pronto, perco bastante. Sobra só 5.000. Mas são 19.000, né? Eu acho que, sinceramente, ele tendo 38, se eu matar agora esses aqui, não sei mesmo. Acho que eu saio perdendo. E vamos ver se eu saio perdendo. Eu saio perdendo pra caralho. Eu saio perdendo muito, ó. 4 milhões de recursos a mais que eu... 4 milhões e meio, 4 milhões e 600 recursos a mais de perda pra mim, né?
Mas é isso que é. Só que eu acho que essa aldeia não tem o muro, né? Vamos ver. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero saber se ele tem visão da aldeia. Ó, se não tem o muro, aí o bagulho fica doido pra lá. Então eu vou fazer o seguinte. Vou mandar um fake lá. Com Ariete. Pra saber se tem Ariete. Sabe? Vamos ver. Pra saber se tem muro. E pronto. Também quero saber o que vai aparecer lá. Em 1h59. Beleza. Aqui eu quero ver... pontos de renome militar. Eu acho que eu quebrei lá já. Mas ele deve ter feito outro. Vamos ver. Pontos de renome militar. Adicionar onda. 19. 1. E aí, enfim, gente. A conversa é mais sobre isso, né? Tem bastante coisa para fazer. Agora, poxa, se as pessoas estão tão... Teve hoje, por exemplo, também, eu estava falando sobre... com o jogador. Sobre os links da mensagem. É uma coisa simples, gente. Você está aqui escrevendo a mensagem. E no celular também é simples, tá? Pelo amor de Deus. Na hora que você escreve a mensagem, vai escrever aqui. Vai escrever, ponto. Os links estão ali em cima, tá? Os links estão ali em cima. É muito fácil de você usar. Eu quero botar aqui a coordenada da aldeia. Então ali é 86 menos, né? Aí o barra menos 71. Pronto. Selecionei aqui. Apertei aqui o botão. Pronto. Pô, aí vou farol gaulês. Gaulês. Pronto. Jogador. Nick tá aqui. Nem sei se é esse meu nick mesmo ou se eu troquei o acento. É isso mesmo. Ó, acabou. Preview aqui, né? É pra você prever. Pronto. Tem alguma dificuldade nisso aqui? Eu acho que não, né? Ah, eu tô no celular. Copiou não. Selecionou e apertou aqui do mesmo jeito. É um botão. Agora imagina, não, porque eu estou no trabalho, porque eu estou fazendo comida, não, porque não sei o que. Você está pedindo defesa para você, para alguém. Ou você pode, você não pode fazer. Aí você vai e você vai mandar sem o link. Quem estiver no trabalho, numa situação pior ou igual à sua, também vai ter que copiar, e não apenas copiar, vai ter que copiar, vai ter que ir no mapa, o mapa pode demorar para abrir, a pessoa vai ter que colar a coordenada aqui, às vezes isso dá um problema, né? Eu só selecionei e não colei, né? Mas enfim, a pessoa vai ter que colar a coordenada aqui, aí ele vai carregar, pô, vamos supor que isso aqui seja 85, 20. Ó, aí ele vai ter que carregar o mapa. Aqui, demora. Né? Tá certo que o meu tá demorando mais que o normal. Mas, normalmente, demora, gente. Aí a pessoa vai ficar aqui, ó, esperando. Aí depois ela vai lá na coordenada, clica na coordenada. Aí espera abrir. Depois que ela espera abrir, aí ela vai para poder conseguir mandar. Vocês percebem que era só clicar no link lá e enviar a porra dos reforços? Agora não é mais. Ponto. Eu tenho que fazer mais 4 passos. Com, às vezes, celular travando, internet ruim, sinal não tá pegando, enfim, muitas coisas, né? Putz, mesmo você numa situação a mesma que a dela, ou um pouquinho pior, um pouquinho melhor, não importa, é fácil de você só pegar o link ali, né? Você vai perder o que? 2 segundos? 5 segundos? Nossa, gente, não é justificável você dar uma desculpa dessa. Até porque os outros também estão na mesma situação que você, também têm uma vida, e etc, e etc, etc, né? Isso facilita a ajuda para você, né? Muitas vezes. Ponto. Aí vem uma desculpa dessa, não, porque eu estou no trabalho, é muito... Aí é osso eu colocar link enquanto eu estou no trabalho. Putz, como assim? Você tem que fabricar um link? Como é que fabrica um link que eu não estou entendendo? Será que você tem que programar? É programação agora? Ou é só apertar um botão ali? Né? Mas os outros podem fazer. Entendi. Putz, aí é dose, né? Ainda assim você não fala dessa maneira, né? Você fala, velho, entendo, mas né? Para os outros também vai ser a mesma situação e tudo mais, babá.
E aí você, escutando isso, você vai ficar ofendidinho? Vai ficar emburrado? Putz, é sério? Não dá pra raciocinar e ver que não é mesmo, é fácil, eu tô vacilando. Ponto. Dá pra fazer sim, dá pra fazer. É só um esforcinho a mais, dá pra fazer. E ponto, né? Não precisa de discussão, não precisa. Aí o outro que é chato, porra. Esse que é o bizarro. Enfim. E, assim, a maioria dos jogadores no jogo, né? É isso, né? Esses ataques que eu recebi desse jogador que eu acabei zerando as 2 aldeias dele. A maioria dos jogadores é aquilo ali, né? Esse aqui, por exemplo, que não mandou os ataques. Pô, eu não tava online, gente. Ele passou o primeiro ataque e podia ter passado os outros todos catapultando direito, né? Mas ele parece, ao parecer, pelo que ele fez, ao que parece, ele não sabia o dano que as catapultas causam, qual é a vida e a resistência que os edifícios têm. Todo edifício tem resistência, tem uma vida, né? É mais fácil você quebrar, por exemplo, com 50 catapultas, você quebra um edifício do 10 a 0. Mas se tu pegar do 20, você só derruba até o nível 16, até o nível 18. Aí tu fala, que isso, só 2 níveis? O outro da outra vez derrubou 10 níveis. É porque você pegou só do 10 ao 0. Né? Se tu tentar derrubar do 20 ao 0, não vai ser. Vai ter que ser o triplo de catapulta. Ponto. Porque cada nível é mais resistente e tem mais vida que o outro. Ponto. Enfim. Vivendo e aprendendo, né? Chegou mais defesa. Tem 2 heróis. Falei pro pessoal se eles quiserem pegar de volta ou devolver. Eu vou só esperar para abrir a mensagem em off. Ou vou dar pausa aqui. Para poder eu ver as mensagens. Pronto, voltei. Eu fui ler as mensagens porque poderia ter alguma mensagem ali que fosse para reenviar as tropas para algum lugar, etc. Então, eu preferi ler logo para caso fosse isso, né? Deixa eu aumentar o campo aqui. Falta 2. Falta 100. E falta 2 e falta 100. Então, é sobre isso, gente. A conversa é sobre isso. Não é sobre o jogo em si, né? Mas é sobre o jogo, né? É sobre o jogo, sobre a vida. 2. 2.500 para não correr o risco. Às vezes eu calculo muito próximo. E aqui falta 100, vamos botar logo 500. Às vezes tem muitas coisas no jogo que você pode levar para a vida, com certeza, né? Ou você traz da vida para o jogo, né? Somos pessoas jogando. Apesar de algumas pessoas falarem muito como se no jogo você pudesse ser aquilo que você não é, né? Vamos colocar assim. Lembre-se que a nossa mente não distingue realidades. O que você pratica aqui, você se habitua também. Você vivencia, você vive na tua cabeça. E você se torna. Então, por hábito, mantenha-se o mesmo que você é. Em todo lugar que você vá. Mantenha-se. Pratique. Habitue-se. Não a ser pior, mas a ser melhor. Entende? Pronto. Era sobre isso. Acho que fico por aqui nesse vídeo. Vou deixar esse vídeo sozinho, isolado, sem juntar com outros. Acho que é um assunto que não tem a ver com o jogo, mas é também importante. Tem a ver com o jogo sim, também. Um abraço, até mais. Valeu, falou.